Beleza. Muito bem. Então, só ficar na tela aqui. Boa tarde, pessoal. Vamos dar início a qual congregação? 121, extraordinária. 121, congregação extraordinária da FEA. Tá? Eu vou presidir a reunião, porque a professora Mina está com problemas de conexão à internet. Então, temos quórum, eu cumprimento todos os presentes a esta congregação, comunico as justificativas de ausência, tá? A professora Gabriela Macedo se encontra em uma banca, e o professor Sérgio Flancer está no congresso da área de carnes. Então, passamos para os itens de pauta. Na verdade, primeiro para a aprovação das atas. Tá? A gente tem as atas das reuniões extraordinárias 119 e 120. Então, em discussão em relação às atas dessas duas reuniões. Palavra aberta. Professor Guilherme pediu a palavra. Guilherme. Boa tarde, pessoal. Eu tenho um comentário sobre as duas atas, na realidade, mas para deixar um pouco claro, na ata 119, na linha 155 e 156, e na 120, 208 e 209, nos dois casos, o comentário é o mesmo. Eu acho que a gente tinha que explicitar nas duas atas quais foram as modificações feitas no item votado, porque fica parecendo que a gente votou e aprovou o item conforme ele estava na pauta, e nos dois casos tiveram ligeiras modificações. Então, na ata 119, teve uma modificação nos casos da excepcionalidade, na fase 0 e na fase 1, diferentemente do que estava na pauta, e na ata da reunião 120, tiveram algumas modificações com relação aos departamentos, a alocação de funcionário, né, então da funcionária Isilda, se não me engano, tinha uma outra funcionária também que não estava na lista, não é isso? E houve aquela outra modificação com relação ao laboratório de cereais 1 e laboratório de cereais 2, né, só para não parecer que o que foi votado foi exatamente como estava na pauta, porque houveram ligeiras modificações. Certo, ok. Não sei, Marcão, como a gente faz? A gente pede para o Guilherme enviar por escrito essa modificação para a gente fazer alteração? Se ele puder enviar, eu agradeço, e também eu vou ouvir, né, as atas para ver. Mas se você puder, Guilherme, me encaminhar, eu agradeço. Tá, eu posso te encaminhar sim, Marcão, mas acho que você deveria igualmente ouvir para poder confirmar o que eu estou falando. Sim, eu vou ouvir também. Perfeito. Não, mas de acordo, né, a gente, é importante a gente explicitar essas alterações às propostas originais. Perfeito, Guilherme. Alguma outra sugestão, comentário, modificação nas atas? O Guilherme, outro Guilherme. Guilherme Máximo, sim. Espera só um minutinho. Boa tarde. Na ata 120, na linha 119, é escrito que eu sou representante MS3, e na verdade sou independente de nível. Ok. Então, mais essa modificação. Algo mais? Nada mais, então vamos colocar em votação a aprovação dessas duas atas, as atas das congregações extraordinárias 119 e 120, com as modificações solicitadas pelos professores Guilherme Tavares e Guilherme Máximo.
Então, colocando em votação, os favoráveis à aprovação das atas com essas modificações permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções. Ok, então as atas estão ambas aprovadas com uma abstenção. Juliana, você se absteve nas duas? Oi, boa tarde. Eu me abstive nas duas, eu não consegui ler as atas, não tive tempo. Ok. Ok? Então, obrigado, Juliana. Então, as duas atas estão aprovadas, ambas com uma abstenção. A gente passa, então, para a ordem do dia. Na ordem do dia, a mesa destaca o item 1.1.1, que é a deliberação sobre as sugestões de melhorias no relatório de atividades docentes, RAD, feitas pela Faculdade de Alimentos, tendo como base o relatório do grupo de trabalho instituído pela Portaria Interna PRDU 002/2019. Então, esse é o único item que a mesa está destacando. A gente gostaria de saber se algum membro da congregação gostaria de destacar algum outro item. Nenhum outro destaque. Então, não havendo nenhum outro destaque, nós vamos colocar para votação em bloco os demais destaques, os demais itens da pauta. Não preciso falar um por um, né? Então, Não precisa não. tá bom. Então, colocamos em votação os demais itens da pauta. Então, os favoráveis à aprovação dos demais itens da pauta permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Abstenções. Então, estão aprovados por unanimidade todos os demais itens de pauta, e nós vamos para o item destacado pela mesa. Então, item 1.1.1, deliberação sobre as sugestões de melhorias do relatório de atividades docentes, feitas pela Faculdade de Engenharia de Alimentos, tendo como base o relatório do grupo de trabalho instituído pela Portaria Interna PRDU 002/2019. Na pauta tem uma tabela, tá, em que tem o relatório desse grupo de trabalho e as sugestões, comentários feitos pela FEA, né? Isso foi levado aos departamentos, são sugestões que vieram dos 4 departamentos e depois foram apreciadas na reunião interdepartamental na semana passada. Eu gostaria de passar a palavra para a professora Marise, tá? Se ela puder falar sobre esse item, ou se a professora Marise estiver com problemas de barulho excessivo em casa, talvez a professora Helena possa contribuir, tá? Mas passo em primeiro lugar para a professora Marise. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Eu realmente estou com um barulho aqui terrível, já brincaram comigo, parece um massacre da serra elétrica, mas infelizmente já fui para todos os cômodos aqui da casa, mas ela tem uma disposição que ela pega todo o jardim, e, enfim, tem uma manutenção sendo feita aqui em casa. Eu poderia passar a palavra então para a professora Helena, estou aqui à disposição, né? Nós conduzimos juntas isso, enfim, não vou torturar vocês mais, tá? Obrigada, estou por aqui, até já.
Helena, você pode, então, vir? Obrigada. Claro, eu que agradeço. Bom, boa tarde a todos. Como a professora Marise falou, né, nós fizemos várias reuniões anteriores até gerar um documento com algumas sugestões. Aí esse documento foi enviado para os departamentos, para que dessem sugestões, como o professor Julian acabou de comentar, e aí, então, os chefes de departamento levaram para a Inter, para que fosse discutido. E, nesse momento, então, a professora Marise e eu ficamos online, né, para qualquer esclarecimento, e a professora Marise, principalmente, colaborou bastante nesse momento, em que foram tiradas dúvidas, e então foi gerado esse último documento que está sendo aí colocado agora em discussão. Então, esse é a última versão que foi aprovado na Inter, e é uma sugestão da FEA para compor a decisão da CIDD. É basicamente isso. Se tiver alguma dúvida e eu possa esclarecer. Professora Ana Silva pediu a palavra. Foi concedida a palavra? Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. Essa reformulação no relatório de atividade docente, eu acho que ela é bastante pertinente, e eu acho que uma das modificações que é bem-vinda é que a gente realmente utilize isso para valorizar partes da carreira docente e atividades da carreira docente que muitas vezes acabam impactando um pouco no andamento, né, da profissão em si, assim, né, desse tripé ensino, pesquisa e extensão. No que concerne a graduação, a gente na comissão de graduação já estamos vindo, assim, discutindo isso, e eu acho que alguns pontos poderiam estar como atividades a serem valorizadas aí, de uma maneira um pouco mais explícita. Por que eu estou falando? Porque quando a gente vai para o relatório de atividade docente, que a gente, assim, coloca alguns itens como padrão, a gente acaba não valorizando algumas atividades que os docentes desenvolvem e não estimulando que essas atividades sejam desenvolvidas. Por exemplo, um ponto é o oferecimento de novas disciplinas. Sim, o docente, ele sai ali da zona de conforto dele e ele tem um esforço significativo para começar uma disciplina, para dar novos temas, para fazer reformulações, mudanças na forma de ensino, e eu acho que esse é um ponto que poderia estar ali, assim, descrito, porque isso acaba estimulando que esse tipo de atividade seja feito e seja valorizado. A gente, na comissão de graduação, a gente já colocou como uma das métricas ali que a gente vai colocar na nossa avaliação, e que agora com essa mudança como um todo, não sei como que fica, mas a participação de atividades que estão previstas no calendário da FEA. Então, reuniões que são obrigatórias, que a graduação acaba, né, já fazendo a previsão dessas reuniões no começo do semestre, que é reunião de planejamento pedagógico e reunião de avaliação de curso, que são de extrema importância para o andamento das disciplinas, para o andamento das atividades, para que a gente tenha uma coesão um pouco melhor com o ensino. Então, eu acho que lá em outras atividades, onde está no item 1.28, eu acho, em outras atividades de ensino, está aqui, ó, participação em reformulação curricular. Eu acho que poderia estar também, assim, participação em reuniões que estão previstas no calendário, que exige a participação dos docentes para melhorar isso. Então, eu acho que em termos de modificação do relatório de atividade docente, a gente já é bastante
avaliado por diferentes formas, em diferentes contextos, pela atividade de pesquisa, né? A CAPES já avalia, a FAPESP já avalia, a progressão de carreira já avalia, a gente isso já é um estímulo, a gente já tem isso. Então, aproveitando a oportunidade que a gente tem de refazer esse RAD, eu acho que algumas questões podem estar ali para estimular também uma mudança, né, para estimular que o esforço seja despendido. Então, não sei qual é a opinião de vocês em relação a isso, mas eu acho que seria interessante colocar, por exemplo, participação em novas disciplinas ou mudanças, né, na disciplina, e que isso chegue para a comissão de graduação, né, para a coordenação de graduação, para que isso seja avaliado adequadamente. Professor Anderson pediu a palavra. Bom, boa tarde, pessoal. Ana Silva, eu concordo com o que você comentou, em partes, mas eu acho que a gente precisaria complementar essa proposta. Eu não sei se cabe nesse documento especificamente, ou se a gente pode ter uma coisa da FEA, porque algo interno, porque eu acho assim, que se você for avaliar realmente a contribuição para a graduação, existem outros indicadores que você pode utilizar, como, por exemplo, desenvolvimento de material didático, né, sei lá, apostila, livro para o ensino de graduação, artigos sobre metodologias de ensino, então existem revistas que publicam artigos da parte pedagógica, né, de diferentes áreas. Você desenvolveu um tipo de aula e para tratar de um assunto específico, e aí você descreve aquilo num artigo. Enfim, eu acho que existem outras formas que seriam mais efetivas e que funcionariam para ter um engajamento maior dos docentes do que, por exemplo, participar de reunião. Eu nem sei se a gente pode colocar que a participação numa reunião de certa forma, obrigatório, mas eu acho que se você coloca outros índices, como a parte de livros, né, então, se a gente for ver hoje, em comparação ao passado, o que a gente tem de livro didático, de material didático desenvolvido por docentes da FEA é muito pouco, entendeu? Então, eu acho que existem essas outras ações que a gente poderia considerar aí, mas eu não sei como e se isso se aplica nesse documento ou se é algo que a gente pode fazer internamente. Professora Mirna. Boa tarde a todos. Gostaria de fazer um comentário como uma pessoa que terminou o seu rádio na sexta-feira. Então, assim, estou com o meu rádio totalmente fresco na cabeça, todas as sequências, etc. Né? Todas essas coisas que tanto a Ana Silvia falou como o Anderson falou, elas estão contempladas no rádio. Entende? Porque, assim, você tem, assim, qualquer comissão que você faça parte, como membro da congregação, você tem uma previsão de reunião anual, do Consul, etc. Então, ser membro da comissão tem isso daí. Quando você faz as disciplinas, lá vem indicado se foi a primeira vez que você ofereceu. Também isso é uma coisa que já vem indicado. Eu acho que a pessoa precisa fazer é usar essa informação e valorizá-la quando ela descreve sobre as suas atividades. Porque tudo isso tem espaço para capítulo de livro, tem espaço para livro, tem espaço para artigos relacionados com o ensino, projeto de ensino. Então, tem lá... isso, inclusive, foi uma mudança sugerida, porque aparecem os seus projetos 4 vezes em todos os lugares, você não sabe o que fazer com eles, certo? Então, assim, me parece que o rádio ele tem muito mais do que muito menos. Né? Eu, sinceramente, senti falta, quando eu terminei, você vai fazendo tudo fatiado, né? Tudo cada um na sua caixinha. Né?
Então, você faz a graduação, depois a pós-graduação, depois a pesquisa, como se a pesquisa não tivesse conexão com a pós-graduação, né? Mas isso tem os modelos de serem, que a gente segue, né? Você coloca que você foi no congresso, que você apresentou o trabalho do congresso e que depois tem um resumo do congresso. Você põe 3 vezes a mesma coisa, na verdade, né? Então, eu acho que ele tem muito... Mas isso é um padrão de Unicamp, é um padrão de outras coisas, né? Então, eu acho que... Eu não sinto falta disso, eu acho que isso está lá. Né? Ele pode não estar explicitado, mas é totalmente explicitável. Porque se a disciplina foi no mesmo horário, ela vem informado. Se ela foi como primeira vez, se você deu sozinho, se você teve mais gente na disciplina... Se é o primeiro oferecimento, tudo isso é explicitado. É uma questão de saber explorar na hora que você vai discutir. O que eu senti falta foi você ter um fechamento. Entende? No último item, você ter, assim, uma conclusão, porque aí você avalia uma caixinha, outra caixinha, outra caixinha, outra caixinha, e fecha o relatório e manda embora. Falta fazer um fechamento, na minha forma de ver, e falta, que pode ser feito, tem espaço para isso, e falta, talvez, ter uma coisa de quais são os seus planos para o próximo triênio, próximo quadriênio, próximo quinquênio. Tá? Muito mais do que a gente explicitar alguma coisa, porque tudo isso que foi falado pelo Anderson ou pela Ana Silvia está lá. Só que o problema é você saber onde põe. Porque vem do CIPEX, enfim, tem toda uma confusão, mas está lá. Na minha forma de ver, terminei ele sexta-feira. Obrigada. Professora Ana Silvia. Eu vou só fazer uma complementação aqui ao que o Anderson falou. Eu acho, de verdade, Anderson, seriamente, que essa questão da gente conseguir publicar dentro da graduação é uma coisa que a gente deveria realmente pensar nisso, né? Assim, usar mais essa possibilidade, né? Mesmo porque a gente é professor, né, para além de cientista, né, e essa questão da publicação com métodos de ensino é super interessante, assim. Então, eu acho, sim, que existem essa e outras coisas que deveriam estar lá, mas eu não acho, só defendendo a questão das reuniões, eu acho que as reuniões de planejamento e as reuniões de avaliação de curso são extremamente importantes e a gente valoriza muito pouco isso no nosso contexto semestral, né, ou no nosso contexto diário. Eu acho, sim, Mirna, que as opções estão lá e que a gente não explora. A gente tem uma tendência, eu estou falando pelo que a gente faz na graduação, a gente tem uma tendência a avaliar em relação aos números que a DAC passa para a gente. E aí, os docentes também têm o hábito de, a graduação são esses dados quantitativos e acabou, assim, é o número de aulas, assim, deu uma disciplina nova, tem lá, sim, mas eu acho que quando a gente acaba descrevendo ou dando, dentro do leque de possibilidades, algumas, explicitando o que é possível, por mais que isso não contemple tudo, mas aumente aí o leque de contemplações, isso auxilia, eu acho, nessa atividade que o docente vai fazer e mesmo na descrição das atividades de quando ele pode mandar isso para a gente fazer uma análise um pouco mais, né, mais completa, assim, né, não é, assim, orientou tantos alunos de TCC, de estágio, e deu disciplina X e o conceito converte é esse, pronto, acabou. Eu acho que a gente precisa fazer uma avaliação um pouco mais rigorosa, no sentido de valorizar mais atividades que são feitas a título de graduação, né, atividades que estejam relacionadas à formação do professor e à formação de um aluno de graduação. Professora Flávia. Boa tarde. Ana, eu acho interessante o que você falou, porque eu não acho que falta informações no RAD, falta as comissões usarem essas informações. Então, eu acho que se a comissão de graduação acha isso importante, eu acho que é importante, deve começar a avaliar esses itens, né, a presença. Eu acho que isso pode ser levado em frente. Eu acho que as informações estão lá. Eu acho que a comissão de graduação, no caso,
teria que usar mais fortemente esses indicadores. Obrigada. Professora Marise. Não sei se a Marisa está sem som. Desculpe, pessoal, eu estou tão apavorada com esse meu som aqui que eu realmente já esqueci de ligá-lo. Não, só confirmar, né? Reforçar aí a fala da Mirna e a fala da Flávia, que, na verdade, né, reforçam também a da Ana Silvia. Não faltam campos para a inserção da produção ao nível do ensino de graduação no RAD, e os pareceres são considerados, né, com muita relevância ao longo da avaliação final que acontece na CIDD. Então, muitas vezes, um parecer aparece, né, vem como um ponto importante que, às vezes, equivale, de alguma forma, a algum outro item que, segundo a Câmara, não foi muito bem atendido. Então, o uso desse parecer, né, os critérios, a forma como eles são realizados, é que eu acho que precisam ser melhor conduzidos ou melhor refletidos. Então, não me parece que é um momento da gente inserir uma nova informação nas nossas sugestões, na manifestação da FEA, mas lá, né, internamente, rever um pouco como que os nossos pareceres internos são realizados e melhorados. É isso, obrigada. Não tem ninguém inscrito no momento, né? Não sei se alguém pretende se inscrever ainda, a gente pode encaminhar a votação, mas o que eu estou entendendo, tá, talvez a Ana Silvia possa esclarecer, bom, agora tem uma pessoa inscrita, né, é que, enfim, a Ana Silvia, de certa forma, teria uma sugestão de inserir algo mais na coluna do meio, tá, que são as sugestões da FEA para a elaboração do RAD. Então, talvez se Ana Silvia, se você quiser colocar isso como uma proposta, tá, seria interessante colocar especificamente em qual item e qual sugestão, tá, para a gente entender um pouquinho qual seria o encaminhamento de uma votação, tá? Ou a gente volta à proposta como ela está. Não sei se Juliana Paloni pediu a palavra, mas Juliana, se a Ana Silvia puder só esclarecer isso rapidamente. Pode esclarecer, Ana. Não é um esclarecimento, assim, porque, assim, eu tô entendendo aqui da Marise que isso não é uma coisa para entrar aqui, esse ponto. Uhum. E você está me dizendo que se for para eu fazer uma proposta de inserção de mais atividades, aonde eu coloco? Se eu for fazer isso eu mando isso por escrito aqui? Porque o que a gente está deliberando é sobre esse documento, certo? Tá? E aí a coluna do meio do documento é onde estão as sugestões da FEA. Né? Então, estou entendendo isso, Ana. Você está propondo uma sugestão a mais, tá? Além das que já estão colocadas. Tá? Então, interessante seria deixar claro em qual item você está propondo e qual é a sugestão. Tá? Talvez por escrito seria mais interessante para que os membros da congregação estejam claro qual é a sugestão e onde. Tá? E aí se vota a favor ou contra a inserção da sugestão. Tá? Eu enxergo isso como uma forma mais clara, mais objetiva de inserir o que você está colocando. Eu vou só responder, Julian, quando eu levantei esse ponto, era para deixar discriminado algumas atividades a mais. E aí, nesse sentido, pode ter muitas outras atividades, como eu falei, algumas, o Anderson falou outras, e o que eu estou entendendo é que em outras atividades isso já está contemplado, que talvez não precise ficar explícito lá. Então, você acha que você concorda, tá? Estou te perguntando, não estou opinando. Sim. Você acha que não é necessário, tá, sugerir alguma inserção a mais na coluna do meio?
se a comissão de graduação ela tem a liberdade para pontuar os pontos, eu acho que não. Eu acho que foi isso que a Marise colocou, como respondeu claramente, né? Tô certo, Marise? Tá. Juliana, vou te passar a palavra. Boa tarde a todos, pessoal. Tudo bem com todo mundo? Júlia, só para complementar um ponto da graduação, que eu acho que a gente tinha levantado nas sugestões do DCA, e eu acho que não ficou aí, é um ponto bem relacionado, no item que foi levantado lá no nosso grupo, que eu acho que a gente falou dele na Inter, mas ele não veio no documento final, se eu não me engano, tá? No item 1.1.2 do RAD, eu vou falar para vocês o que é, tem lista das disciplinas e turmas ministradas no mesmo horário, né? E todas as disciplinas da FEA, talvez a Ana possa ajudar, eu entrei em contato com o Leandro e vários outros professores também conversaram, quando fizeram os relatórios, que a gente tem um problema no RAD, né? Que nós temos turmas de graduação que fazem aula teórica no mesmo horário e a prática em horários diferentes, e a disciplina fica como se ela fosse completamente ministrada no mesmo horário para a mesma turma. E acontece isso com várias disciplinas da FEA. E eu acho que essa é uma sugestão importante, né? Foi o que o Leandro sugeriu, que a gente peça que isso seja alterado na informação que a DAC manda. Essa é uma informação enviada para a DAC. Eu não sei se a Ana quer comentar alguma coisa, mas eu não vi aí no documento, tá? Então, lá nesse item, repetindo, aparece disciplinas ministradas no mesmo horário. E a teórica e a prática é no mesmo horário e a prática não. E elas ficam como se fosse tudo no mesmo horário. Daí a gente faz, lógico, um comentário, mas eu não sei no cálculo, né? Isso aí acaba dando um erro, que é a informação que eu recebi do Daniel, do Leandro, que a gente precisa solicitar modificações na DAC para o envio da informação. Não sei se a Ana quer comentar, a Marisa, a Helena, sobre isso, né? E foi uma sugestão que a gente fez e eu não encontrei no documento final. Para ter uma sugestão da FEA, não sei se acontece isso em outras unidades da Unicamp. Deu para entender? Deu mais ou menos, Juliana. Em que item da tabela isso estava? Não está na tabela. Não está na tabela. É uma sugestão para graduação. Mas é uma sugestão que veio do DCA? É uma sugestão que veio do DCA em razão desse erro que acontece com disciplinas da FEA. Mas quando veio do DCA, em qual coluna estava? Eu não coloquei na coluna, eu coloquei num texto. O item 1.1.2 do relatório está num texto. Eu falei para vocês colocarem, né, no e-mail que eu enviei, no melhor local na tabela. Eu acho que a Marisa quer falar alguma coisa. Marisa? Então, salvo algum engano, essa é uma solicitação que vem do próprio GT, Juliana. Então, na verdade, nós concordamos com isso. Eu estou até localizando aqui, acho que Onde que está, Marisa? Porque eu não encontrei, é isso mesmo. O processo foi discutido, você quer ver? É um item, puxa, deixa eu ver aqui. O item 2. No item 2, contar como carga didática uma única vez as disciplinas em espelho ou conjunção de turmas. Isso está mais, porque tem um item que detalha mais, na seção 3, como indicamos as modificações do manual de dados. Com isso, espera-se que a disparidade na carga didática seja reduzida. Então, essa é uma meta, né, através dessas sugestões, a implementação de melhoria dessa informação. Porque em outras unidades ainda acontece com um prejuízo ainda maior que o nosso, tá? Disciplinas de residência, não é? Que tem uma duplicidade. Às vezes um aluno participa de uma disciplina, isso conta uma carga horária muito grande para o professor. Talvez nós pudéssemos, Juliana, reforçar isso, viu, Julia? Eu posso... talvez explicar melhor, né, Marisa? Porque do jeito que está muito geral, né? Não, eu concordo. Eu vou fazer o seguinte. Você concorda? Eu concordo. Eu tenho o documento original que o DCA enviou, né, Helena? Nós podemos fazer isso. Nós resgatamos aquele texto tal qual ele se encontra e inserimos nesse item como sugestão. Eu acho que faz muito sentido, fica contemplado.
Tá. Obrigada, a Ana quer falar. Não, Ana eu só quero Silvia. falar porque está aqui no item, realmente no item 3, aqui é o primeiro item, que é atividade didática. Eu lendo, eu entendo isso. Eu não sei se precisa, não sei. Deixa eu pegar a página aqui. Ai, Cacilda. Página 11. Página 11. É o primeiro item aí, ó. Porque quando ele fala, os dados devem ser buscados no banco de dados por nome do docente e horário da disciplina ministrada. Então, no horário da DAC, a disciplina está com o horário certo, porque as turmas que são separadas, elas não ficam com a carga, por exemplo, uma disciplina que tem 4 créditos, mas que ela é dada a parte teórica junto e a parte separada e a parte prática separada, ela no horário vai constar com 3 horários, não só com 2. Então, Ana Silvia, na sua opinião, isso está contemplado nesse item, certo? Sim, a não ser que eu esteja tendo um outro entendimento aqui. Tá. Eu também acho. Devem passar a ser um único item, é isso? No item 11? Atividades didáticas, 1.1 e 1.2, um único item, que as disciplinas com espelho compartilhada ou disciplinas com turma agrupadas devem aparecer uma única vez. Eu não sei o que eu entendo daqui. Devem aparecer uma única vez. O que isso quer dizer? Esses dados também devem ser buscados no banco de dados por nome do docente e horário da disciplina. E aí, como é que eles vão classificar isso? Vai ficar certo? É certeza que isso vai ficar certo? Sim, isso já foi encaminhado. Isso já foi encaminhado para essa alteração. Deve ser de várias disciplinas, né, Ana, que está acontecendo isso. A gente, isso é corriqueiro, né, com algumas disciplinas nossas. Tá, se isso resolve, então tudo bem. Mas eu acho, Marise, que talvez seja interessante mesmo resgatar esse documento, né, essa sugestão que foi encaminhada aí para o GT, para, né, assim, durante a defesa disso, que isso esteja claro, assim, que é realmente... Perfeito, vamos fazer isso, Júlia. Está bem detalhado, tá, né? Bom. Tá ótimo, ok. Pelo excesso. Tá bem. Essa sugestão, esse texto, eu não me lembro dele também, mas ele tá bem explícito, ele poderia ser inserido tranquilamente, né, Marise? Bem tranquilo, porque nós compilamos as sugestões, né? Essa, como ela estava, foi de acordo com todos, estava previsto nesses 2 itens, então nós suprimimos, mas vamos retomar. Eu acho que é bom, melhor. Legal. Então, se a gente estiver de acordo, né, a gente fica com esse documento adicionando de volta essa sugestão, né? A gente não precisa colocar agora aqui, né? Mas aí a gente aprovando, Marise, basta encaminhar isso para o Marcão e ela fica inserida para depois encaminhar, para fechar, tá bom? Alguém mais inscrito? Ninguém inscrito? Podemos colocar em votação? Mas é a sugestão da Ana Silvia ou é o documento inteiro? O que vai votar? Que eu tenho outras sugestões. Você tem outras sugestões? Achei que você não tinha mais nenhuma sugestão. Me desculpa, tá? Então, calma, tá? Então, nesse momento, nós estamos pensando em colocar o documento, tal como ele está na pauta, adicionando essa sugestão que tinha vindo do DCA, mas não tinha ficado, trazendo ela de volta. A Marise ficou de colocar ela de volta. Certo. Tem outras sugestões, Juliana? Sobre o documento tem também, Júlia. Então, vamos lá. Uma sugestão que veio, na sexta-feira a gente teve uma reunião no DCA, e vou começar por essa sugestão, que é uma sugestão mais geral, então, tá? Isso tem relação com o RAD, né? E depois a gente com certeza vai ter que discutir na graduação também. O que foi levantado é que a gente não tinha percebido antes
é que, atualmente, o que acontece com orientações de PED e PAD é que elas ficam 100% com o coordenador da disciplina. Isso aparece no RAD, né, e é assim que a gente tem trabalhado. E o que os docentes levantaram é que as disciplinas, em sua maioria, são divididas, pelo menos aí, raramente, né, só um docente, na maioria delas tem 2 docentes, que se ocupam aí em torno de 50% das disciplinas, 40%, né, às vezes alguns docentes atuam em mais disciplinas. E no período em que não é o coordenador que está ministrando essa disciplina, as pessoas não, os membros, né, do conselho refletiram lá, e todo mundo percebeu que não é justo, né, que a orientação de PED e PAD fique só para o docente coordenador da disciplina. A gente não sabe se acontece casos, né, de docentes coordenarem um número menor de disciplinas, até no novo currículo a gente vai ter menos disciplinas aí para serem coordenadas, e a gente acha que vai ter uma disparidade aí, né, para quem coordenar, ter uma carga de orientação de PED e PAD muito alta. Se é possível fazer essa sugestão, que a orientação de PED e PAD esteja compartilhada entre os docentes da disciplina de acordo com a carga ministrada. Essa é uma sugestão que veio, não sei se a Ana já quer comentar, porque tem a ver com a graduação também, né? Ou se alguém quer comentar mais alguma coisa, depois eu tenho mais 2 pontos aí, mais simples, eu acho, que foi discutido na sexta-feira, a gente não tinha percebido isso antes, por isso que eu não enviei. No meu comentário é totalmente de acordo com o que você fala, totalmente. Eu acho que é muito coerente, é mesmo. Eu Assim. acho que talvez seja o momento, né, da gente deixar isso como sugestão para... Eu não sei como é que faz, Ana, para esse dado e para a DAC, se a gente tem como mandar ele dessa maneira, né, e que depois apareça no rádio de forma correta, que é o justo, né, que é o mais adequado. Eu não sei que a parte administrativa aí o que teria que ser alterado, por isso que eu falei para você esclarecer. Então, eu não sei exatamente onde adicionar esse comentário, né, se os membros da congregação concordarem, mas fica essa sugestão bem nesse ponto. Obrigado, Juliana. Acho que foi colocado importante também, acho que a Ana Silvia é de acordo, talvez seja um item que a gente possa colocar. A Mina pede a palavra. Eu vou, antes de passar a palavra para a Mina, eu vou colar aqui, tá? A Marise me passou o texto daquele item anterior que foi comentado pela Juliana e a gente estaria inserindo de volta. Então, está aqui de volta, eu colei no chat. Mina. Oi, bom, eu estou conseguindo ouvir pelo celular, gente, então espero que não caia, eu já entrei e saí algumas vezes. Eu acho muito interessante o que a Juliana trouxe, concordo aí com a Juliana, com a Ana Silvia, e independente de como vai ser feito ou não, eu acho que a gente pode pôr, porque esse negócio, todas essas sugestões estão indo para um GT que vai avaliar e que vai juntar da universidade inteira. Então, se for considerado como importante, eles próprios vão pensar como fazer. Então, eu acho que tem que colocar, mesmo que a gente não pensou como que pode fazer. Essa e qualquer outra sugestão, eu acho que elas podem ir, porque isso ainda vai ser objeto de avaliação por um GT que está trabalhando nisso. Obrigada. Verdade. Obrigado, Mina. Então, ótimo. Tá? Então, realmente, sugiro que a gente coloque e cabe ao GT da Unicamp avaliar a pertinência disso, dependendo do tipo de coisa que eles receberem das outras unidades. Marise? Eu acho que nós poderíamos, no primeiro grupo de sugestões, criar um campo, né, outras sugestões, e inseri-la, né, já que está associado, né, a características, né, a performance docente, disciplinas e tudo, e fica bem pontuado pela FEA. Então, sem grandes preocupações onde inserir nesse momento, a gente cria um item abaixo, outras sugestões, ok? Ok, ótimo. Se a congregação, claro, se a congregação. Obviamente, né, depois a gente coloca, quando a gente colocar em votação, a gente coloca isso no que a gente estiver votando. Juliana, você falou que você tinha outras duas sugestões. Isso, um outro ponto que foi levantado, quando a gente lê o documento também,
para passar o pente fino na sexta-feira. Deixa eu só encontrar que item é aqui, só me dá um segundinho. É na parte de projetos. Na parte de projetos, deixa eu achar o item que tem lá que no relatório está previsto o envio de resultados de projetos entre os campos a serem preenchidos. Aqui, ó, no item 3, na página da pauta da congregação, página 6. Item 3 está o seguinte: incluir um único item como título de projeto, tá todo mundo de acordo aí, né? Daí a gente não entendeu muito bem por que ficou essa sugestão de destacar um campo para projetos com alunos de graduação. Eu realmente não me lembrava o que a gente conversou na Inter, eu não anotei. Então, por que destacar é uma dúvida, e a sugestão sugestão assim, né? A reflexão feita foi a seguinte, né? Por que a gente precisaria, no RAD, apresentar os resultados para pesquisa, ensino ou extensão do projeto, né? Que a gente geralmente, alguns projetos aí com financiamento, a gente já presta contas para o órgão de fomento, né? E seria um campo aí que daria um certo trabalho a mais aí para o docente, talvez. E o que seria isso importante para avaliação do relatório docente? Foi uma reflexão feita. Eu não sei se alguém consegue comentar mais alguma coisa, não sei se é a Marise, e por que essa parte de destacar só com alunos de graduação um campo para a parte de projetos? Nós ficamos com essa dúvida, não sei se é para a Marise, que pode... Posso comentar, Júlia? Por mim, pode. Me ajuda? É assim, olha, com relação às informações sugeridas, né, as solicitações pelo GT, né, isso vem para tornar mais clara a avaliação, né, ao nível da CIDD sobre a relevância dos projetos, e não apenas aquele automático, assim, a agência de fomento, o financiamento, né, e os resultados que vêm de publicações e tal, que o parecerista, muitas vezes, numa avaliação um pouco mais crítica, precisa extrair essas informações para, enfim, né, relevar melhor o projeto, de um lado. E de uma outra contrapartida, né, são projetos, muitas vezes, que têm uma relevância social muito grande, tem publicação, mas o item de financiamento, o valor financiado, não é tão elevado. Essas discussões, muitas vezes, são objeto de polêmica, né, ao longo da avaliação final de um relatório de determinado docente. Mas eu concordo que é possível que isso gere um trabalho a mais. O docente irá distrair, né, de cada um dos seus projetos, se isso for aprovado, né, esses campos aí. Então, essa aqui é a ideia, facilitar e reduzir dúvidas na avaliação final de determinados relatórios de atividade docente. Com relação a destacar um campo para graduação, essa foi uma sugestão que veio do DTA, né? E na Inter foi explicado nos seguintes termos, que muitos trabalhos, muitos projetos conduzidos com alunos, né, nem sempre tem um destaque merecido, seja porque tem um cunho, né, eminentemente social, não tem financiamento expresso, assim, né, a produção através resultante aí que resulta em artigos, enfim. Então, isso daria para o mérito para o docente que tem, né, essa característica e valoriza esse quesito nas suas atividades. Nós também discutimos que era importante inserir que outros protagonistas, tá, em um outro item, além dos alunos, também participem, sejam contemplados nessa descrição, né, de projetos de cunho social, de extensão, enfim, mas aí na atividade extensionista isso foi colocado. É isso, Juliana, na verdade é uma oportunidade, criar um espaço para que no relatório docente, a despeito
discussão recente que nós tivemos agora, onde há campos para isso, né, para se destacar tudo que o docente faz junto ao ensino de graduação, que no item projeto tem um highlight para projetos com alunos. Professora Mirna. Embaixo de cada campo, né, eu acho assim, em termos de descrever o projeto, é muito complicado. Porque se for uma coisa que a gente pode descrever, então tudo bem, você sempre vai ter o seu projeto descrito, resumo, resultado, tarará, relevância, e você pode anexar ali, isso é uma coisa bastante simples. Mas se ele vier colocado por CIPEX, tudo errado, que a gente tem que dar mais trabalho para corrigir, não dá nem para pensar nisso. Foi esse olhar, viu, Mina, que a gente teve lá, de quem acabou de fazer CIPEX, está todo mundo meio desesperado. Não dá para olhar. Eu cheguei um momento, meu relatório está com muitos problemas, mas assim, chegou um momento que eu não conseguia mais corrigir, entende? Eu não tinha tempo, etc., nesse contexto que a gente está vivendo. Então, assim, foi bem complicado. Então, eu acho que você ter mais um campo para colocar o resultado de projeto, ele já é avaliado em outro lugar, entende? É outro contexto. E a outra coisa muito importante é que cada lugar desse que você tem um espaço embaixo para comentários. Então, muitas vezes, eu usei esse espaço para fazer comentários. Está escrito lá, FAEPEC 5.000. Ponto, acabou. Então, eu fui lá e descrevi, entende? Isso foi a participação no Ciência e Arte nas Férias. São 2 Ciências e Artes nas Férias, 2 universidades de portas abertas, envolve alunos de graduação, pós-graduação, e ainda é uma atividade de extensão para a comunidade. Então, está escrito uma frase, mas aí você tem um espaço para você poder fazer as considerações. Então, eu não sei se a gente precisa fazer mais alguma coisa que é para engessar mais esse relatório, especialmente que tire a potência do docente colocar a informação. Se for para vir do CIPEX, eu peço, por favor, que não venha. Porque, assim, é enlouquecedor. Eu te apoio. Eu e o DCA, pelo menos, aí. Foi com esse olhar mesmo. Acho que você colocou bem, Mina. É isso mesmo. Como levar essa informação. Obrigada. Ju, o pessoal, uma sugestão. E se nós inseríssemos nesse campo essas preocupações, né? Isso, pode ser. De uma forma como uma atenção a ser dada para esse item. Excesso de informação. No caso, se o professor vai ter autonomia para inserir essas informações sem depender, né, de exportar esses dados de outra fonte. Pode ser? Pode sim, por mim tudo bem. Juliana, tinha mais uma coisa? Ou... Tinha. Um último comentário foi, inclusive, uma sugestão, é a primeira sugestão que aparece aí da FEA, foi uma sugestão de um docente do DCA sobre a questão da análise qualitativa das atividades de pesquisa, né, que ficou aí para usar a base de dados e tudo mais, e na sexta-feira a gente voltou aí, passou olhou com um pouco ainda mais de cuidado, né, e alguns membros realmente ficaram com dúvidas sobre a inserção também dessa análise qualitativa. Então, a gente teria uma proposta de um tipo de análise qualitativa, né, para pesquisa, mesmo usando valores, né, que aparecem na base de dados. Então, até que ponto isso seria qualitativo? E outro ponto é, se a gente vai ter uma análise qualitativa e diferenciada para pesquisa, por que não pensar em análise qualitativa para outras atividades, se essa seria, para este momento, né, uma boa sugestão aí. Então, realmente surgiram muitas dúvidas, né, quanto a esse item. Eu vou ler aqui, se bem resumido, né, que está bem no início. Eu lembro que na Inter a gente também teve algumas dúvidas, né, incluir aspectos qualitativos relacionados à pesquisa, aí tem o exemplo da plataforma Saival, né. Eu não sei se mais algum membro da congregação quer comentar alguma coisa. Veio, sim, foi uma sugestão que veio de um docente do DCA, mas na sexta-feira isso foi repensado e a gente não sabe se é uma boa enviar isso nesse momento aqui. Não sei se alguém mais quer comentar. E se fizer uma sugestão desse tipo de análise, se for aí
o desejo da congregação para pesquisa, né, se não seria necessário fazer alguma sugestão para outros pontos também. É a última coisa. Alguém quer se comentar? manifesta, né? Então, foi realmente, né, um item que apareceu na interdepartamental, né, e está sendo trazido aí. Mirna? Eu acho que eu volto a ter a mesma dúvida, porque, assim, embaixo você também tem comentários, né? E, embora seja uma questão de quantidade que é feito, você também pode colocar o seu índice H, né, o número de citações, você pode comentar em cima da sua publicação, o fator de impacto, de onde você está publicando, né? Eu acho que isso é uma possibilidade. E uma análise, eu não sou contra fazê-la de forma alguma, mas eu tenho uma preocupação que a gente amplia essa comparação, né, por uma questão de uma análise mundial. E a gente está fazendo um relatório da sua atividade dentro da Unicamp. Então, eu tenho um pouco de dúvida, eu não tenho também essa clareza, né? Porque aí a gente vai se comparar com o mundo inteiro, vai ver uma posição que está, né, com todas as bases de dados, etc., e talvez fique um pouco difícil. Eu não tenho muita clareza, mas fico pensando se não é, nesse momento, um tiro no pé, sabe? Não sei. Queria colocar essa reflexão aí. Não estou dando nenhuma grande sugestão, mas eu senti que você tem o espaço, então, na hora que você vai fazer a sua autoavaliação, você pode destacar isso dentro do contexto que for pertinente. Você pode ver em que ranking você está, enfim, e usar isso. Não sei se é melhor uma coisa ou outra. Obrigada. Obrigado, Mirna. Bem, então, essa foi a última colocação, né, Juliana, da sua parte. Eu estou tentando organizar, né, um encaminhamento, tá? Então, tem 4 itens que a gente conversou aqui, tá? Eu vou repetir os 4, né? O primeiro é a questão das disciplinas com aulas teóricas no mesmo horário e práticas separadas, né? Então, isso a gente imagina que a gente está de acordo em inserir essa sugestão. O segundo é as disciplinas com PED e PAD, fazer a divisão da orientação proporcional à carga dos professores da disciplina. Tá? Acho que isso a gente está entendendo que vamos inserir também. Aí, no terceiro item, que era sobre projetos, né, no final a gente falou de inserir a nossa preocupação com o excesso de informação, considerando que sempre nos comentários a gente pode fazer detalhamento, e fica esse quarto item, né, da inserção dos aspectos qualitativos, né, em que isso foi inserido na interdepartamental por uma sugestão de um docente, mas foi questionado aqui, tá, pela Juliana, foi questionado pela Mirna, então só esse item que não sei, eu pelo menos não tenho a clareza de se a gente encaminha o nosso documento com ou sem ele. Mas os outros 3 itens estou entendendo que a gente vai inserir. Alguém? Ana? Eu estou pedindo a palavra só para fazer um reforço aqui, né? Então, esse primeiro item que você falou foi um item que a gente já estava trabalhando, né? Já estava olhando para isso, já foi encaminhado para a CIDD, entendo que ele está no documento, mas que pode ser reforçado de alguma maneira. Entendo que ele está contemplado nesse documento. Em relação ao segundo item, que é a carga PED, a gente não tem hoje, né, a possibilidade que o sistema nos permita dividir a supervisão PED, mas eu acho que a partir do momento em que surge a demanda, a PRPG pode fazer uma análise sobre isso, então eu acho que vale a pena colocar, mesmo que não seja, né, que atualmente não seja possível, mas para que esse tema comece a ser refletido, assim, de uma maneira um pouco mais ampla. E estou entendendo que, assim, a sugestão da FEA não significa que vai ser tudo acatado. Então,
Claro, Se pudesse botar esse item de aspecto qualitativo como um item, assim, é uma possibilidade diferente, assim, de olhar de uma maneira diferente o que está sendo avaliado, e que não necessariamente, né, se isso for incoerente ou não tiver possibilidades, né, de serem feitas de uma maneira mais para qualitativo, eu acho que talvez isso, assim, acaba que não vai vingar. Então, eu não vejo como ruim de deixar isso também, não. Eu também penso um pouquinho assim, Ana. Então, a gente está na dúvida, vamos deixar lá, e existe um grupo de trabalho dedicado a isso. Marise? Eu só queria dizer que eu concordo com a Ana Silvia, né? Tenho essa mesma leitura. Não tenho, nesse momento, como é uma sugestão, e se implementar um critério absolutamente novo, né? Mas que talvez de alguma forma venha a minimizar um pouco aquela avaliação meramente no fator de impacto, tantos artigos A1, tal, sendo que a gente, né, temos aí uma ideia que provavelmente em algum tempo essa classificação qualis deverá ser ou relativizada, né, ou utilizada de outra forma. E como bem disse, inclusive na reunião da Inter, foi a mesma conclusão que nós chegamos. Esse item recebeu um destaque, né? E se os chefes, as pessoas que participaram lembram-se, é que era uma sugestão que deverá ser avaliada, né, no conjunto de tantas outras da Unicamp. Eu não consigo, assim, enxergar, pelo menos, talvez porque o meu entendimento nisso, né, não tem essa profundidade, como isso, nesse momento, poderia ser algo prejudicial. Eu acho que não. É um item para a gente poder discutir, levar essa... Mas também, né, fico aí para ouvir o que a congregação entende sobre o assunto. Alguém inscrito? Bom, não havendo inscritos, eu vou tentar encaminhar a votação. Eu estava tentando digitar aqui no chat os 3 itens, então, que a gente adicionaria, tá? Mas vou falar. Né? Então, eu encaminharia a votação do documento que está na pauta, adicionando, tá? A consideração das disciplinas com aulas teóricas no mesmo horário e práticas separadas. Número 2, considerar nas disciplinas que tem PED e PAD a orientação dividida proporcionalmente entre os docentes da disciplina. E número 3, destacar nossa preocupação com o excesso de informação, especialmente em projetos. Tá certo? Podemos encaminhar a votação, então, da proposta, adicionando esses itens? Júlia, e mantemos, então, E mantemos a questão dos aspectos qualitativos. Okay. Mantemos. Ok? Então, vamos, não havendo mais comentários, vamos colocar em votação. Então, os favoráveis à aprovação deste documento de sugestões, adicionados esses 3 itens que foram citados, permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Não tem contrários, não tem abstenções. Então, está aprovado por unanimidade. Então, eu
só vou solicitar, então, a Marisa e a Helena, né, que complementem o documento com o que foi tratado aqui, tá, encaminhem para que ele seja colocado oficialmente nas deliberações da congregação. Obrigado, Marisa, obrigado, Helena, pela grande contribuição, pelo grande trabalho nesse aspecto. Bom, com isso a gente venceu a nossa pauta, tá? Uma congregação relativamente curta, comparado com tantas outras. No expediente, a gente não tinha colocado nada específico nos informes, eu gostaria apenas de lembrar vocês de 2 reuniões, tá? Agendadas para em seguida, né? Então, a primeira reunião já foi enviada um e-mail convidando a toda a comunidade, professores, funcionários, alunos, né? Hoje, às 17 horas, para falar sobre atividades de pesquisa em laboratórios, né? Então, em virtude da resolução GR 80/2020, que a reitoria publicou na semana passada, foi feito um novo plano de contingenciamento da FEA, estabelecendo como será o procedimento para autorização de atividades de pesquisa. Então, a gente está convidando toda a comunidade para, às 5 horas da tarde, falar mais sobre esse assunto e prestar todos os esclarecimentos, né? E eu aproveito também para convidar, né, isso também foi enviado por e-mail pela professora Flávia, tá? Amanhã às 16 horas haverá uma reunião a convite da diretoria da Unicamp para falar sobre um relatório de um grupo de trabalho que se dedicou a fazer um levantamento das atividades remotas realizadas durante este semestre, né? Não sei se a Flávia gostaria de comentar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas amanhã às 4 da tarde está feito esse convite por parte da Unicamp para os docentes. Bom, eu não tenho muita coisa a acrescentar, mas foi um pedido da presidente da Unicamp, a professora Silvia Gatti. Então, a reunião será amanhã, às 16. Eu enviei para vocês, via e-mail e pelo WhatsApp, o link do relatório. E amanhã eu envio o link da reunião para todos, né? Tanto por WhatsApp como por e-mail. Então, seria muito bom todos nós participarmos dessa reunião e tirarmos algumas dúvidas com a professora Gatti. Então, espero que vocês participem. Obrigada. Obrigado, Flávia. Eu gostaria de saber se mais algum membro da congregação tem alguma colocação no expediente, informes. Não havendo. Por favor, eu queria sim. É a Rosemar? Isso. Oi, Rosemar, sim, diga. É só uma pergunta para informação mesmo. Eu não sei se vocês têm participado das reuniões com a reitoria, claro que eu imagino que sim, e se a reitoria se posicionou em algum momento sobre a testagem geral dos funcionários antes do retorno ao trabalho. Vocês têm alguma informação sobre isso? Eu não tenho, Rosemar, não sei se a Mirna tem. Mirna, tem alguma informação que você tenha tido em reuniões com a reitoria? Tem sim. Na verdade, as atividades estão suspensas, as atividades de pesquisa estão suspensas, inclusive a questão de força-tarefa, que tinha uma contingência, que teve um problema no IB, foram suspensas, continuam suspensas. Aquelas pessoas que estavam envolvidas foram testadas, foram mais de 200 pessoas que foram testadas, porque tem as pessoas com quem essas pessoas convivem, né? Então, teve uma ampliação. A proposta sim, que tenha testagem no retorno, por isso é que o retorno é escalonado. Então, a ideia é que sim, embora isso ainda não esteja definido, entende? E eu acho que vai ser definido, isso está dentro da fase de planejamento de retorno, tá? Já estava lá na programação, né?
e está se ampliando na medida que consegue se ampliar a possibilidade de testagem. As testagens hoje na Unicamp estão muito eficientes, entende? Todo mundo da saúde já foi testado, as pessoas que estão trabalhando estão testadas, nós não estamos mais na primeira fase do primeiro mês de acidente, de primeiro mês de pandemia, nós estamos em outra fase muito mais avançada sobre isso. Não sei se te esclareci. Ah, sim, obrigado. Porque a gente fica sem receber essas informações, mas muito obrigada. Legal, okay. Obrigado, Mina. Alguma outra questão, pessoal? Então, não havendo, mais uma vez, eu reforço o convite para a nossa reunião das 5 horas da tarde, para falar sobre as atividades de pesquisa na FEA. Tá? Júlia. Diga. Só para confirmar que às 4h30 será enviado o e-mail com o link. Sim, o link da reunião será enviado ainda às 4h30 para todos, tá? Professores, funcionários e alunos de graduação e de pós-graduação, tá bom? Então, com isso, agradeço a presença de todos vocês, boa tarde, até daqui a pouco para quem vier na reunião das 5. Obrigado, gente. Tchau, gente, obrigada.